Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu postei no meu Instagram um vídeo falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pânico. Algumas pessoas assistiram ao vídeo e teve algumas delas que me pediu para gravar um vídeo falando um pouco mais sobre esses transtornos. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para tentar, explicar um pouco mais sobre o que é a depressão, o que é a ansiedade, o que é a síndrome do pânico. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que o cérebro é um órgão como qualquer um outro órgão do nosso corpo. O cérebro ele tem uma forma de funcionar, ele tem uma maneira de funcionar, ele tem um próprio mecanismo, ele tem a sua própria dinâmica, né, de funcionamento, digamos assim. Se você perguntar a um cardiologista sobre o coração, ele vai te explicar, ele vai dizer, ó, o coração é um órgão que funciona assim, 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 ele faz isso, isso e isso. Quando as coisas não funcionam bem, os sintomas são esse. Então, se você perguntar a um cardiologista sobre o coração, ele vai te explicar como o coração funciona. O cérebro não é diferente. Ele tem um padrão funcional. E quando esse padrão funcional não está bem, quando ele não está funcionando bem, você tem sintomas. Quais são os sintomas? Geralmente são depressão, ansiedade, pânico, fobias, tristeza. Então, a gente precisa entender essa mecânica cerebral. Você pensa uma média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. É uma média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E você tem aí, dentre esses pensamentos, você tem pensamentos positivos e pensamentos negativos. Pensamentos positivos, eles vão elevar a tua autoestima, eles vão gerar emoções positivas, emoções saudáveis. Os pensamentos positivos, eles vão te dar energia, motivação, vai melhorar a tua saúde do corpo. Então os pensamentos positivos, eles são benéficos em todos os sentidos. Os pensamentos negativos é o contrário. Eles vão diminuir a tua autoestima, eles vão te causar emoções limitantes, negativas, como medo, por exemplo. Os pensamentos negativos, eles vão criar problemas na tua fisiologia, no teu corpo. Os pensamentos negativos, eles são maléficos para você em todos os sentidos. Agora eu quero que você observe uma coisa interessante. Como a natureza é perfeita. Da mesma forma que o seu corpo ele é dotado de um mecanismo que te defende de micro-organismos invasores, o seu corpo ele tem um mecanismo de defesa que te protege de vírus, de bactérias. Quando algum invasor entra aí no seu corpo, o seu mecanismo de defesa biológico vai logo atacar o invasor para acabar com o problema. Né? Seu corpo tem esse mecanismo. Da mesma forma, a sua mente. A sua mente tem um mecanismo de defesa que te protege dos pensamentos negativos. Por quê? Porque os pensamentos negativos te causam problema, te causam sofrimento e te causam até doenças. Então a sua mente ela tem um mecanismo de defesa que te protege desses pensamentos. E como é que ela faz isso? A tua mente impede que esses pensamentos negativos cheguem à tua consciência. Porque quando esses pensamentos negativos chegam à tua consciência, você toma ciência deles e aí começam os problemas. Então, a sua mente impede que esses pensamentos cheguem à tua consciência. Para você não ficar triste, melancólico, para você não ficar depressivo. A natureza é perfeita, pessoal. Mas, em algumas pessoas, esse mecanismo falha. Em algumas pessoas, tem algumas pessoas que a quantidade de pensamentos negativos é muito grande. E esses pensamentos são muito intensos. E quando o mecanismo de defesa entra em ação,
gera um conflito dentro de sua mente. De um lado estão os pensamentos negativos tentando chegar à consciência, e do outro lado está o mecanismo de defesa impedindo que esses pensamentos cheguem à consciência. O que acontece? Um conflito mental. E esse conflito, quando ele é muito intenso, gera ansiedade, depressão, melancolia, falta de energia, a pessoa se sente completamente sem energia para o dia a dia, para a vida. Então, esse mecanismo de defesa da mente, às vezes falha. E esses pensamentos negativos assumem o controle da mente do indivíduo, levando o indivíduo a um estado de infelicidade, de ansiedade, de medo, de sofrimento, de falta de energia. Então, esse é um dos mecanismos por trás da ansiedade, da depressão, da angústia, do pânico. Esse é um dos mecanismos. Existem, claro, outras causas, mas nesse vídeo aqui eu não vou me estender muito. É por isso que as pessoas que sofrem principalmente de depressão, elas usam a medicação e não resolve o problema. A medicação atinge o sintoma, vai camuflar o sintoma. Vai camuflar o sintoma. A medicação não atinge a causa. Qual é a causa? A causa é mais profunda. Está nesses pensamentos negativos, tentando chegar à consciência e a mente tentando impedir que isso aconteça. Esse sistema cria um conflito interno e o resultado desse conflito é ansiedade, depressão, angústia, enfim, pânico. Então esse é um dos mecanismos por trás desses problemas, ok? Espero ter ajudado. Podem fazer perguntas à vontade. Para mim é um prazer estar aqui tentando contribuir. Ainda mais nesse período que eu estou confinado em casa, eu vou poder estar gravando vídeos. Então um abraço a todos e espero que vocês... espero estar contribuindo aí com as dúvidas de vocês. Um grande abraço a todos.